Olá, que bom que você está aqui. Você é muito bem-vindo ao canal Milagre Não Se Vê, Vive e Conta. Esse canal aqui é canal de agradecimento. Sabe por quê? Porque quando você recebe um milagre de Deus, ou recebe uma resposta de uma oração, ou você entende o propósito de Deus na sua vida e passa por uma situação que você é muito grato ao Senhor, você agradece. E quando você expõe, quando você fala, é uma forma de agradecer. Você está vindo para agradecer, sabe? Então, esse canal é um canal de testemunhos, de milagres e de gratidão. Todas as pessoas que estão aqui é porque são gratas a Deus por tudo que o Senhor tem feito na vida delas. E você está participando, né? Está recebendo essa bênção. Então, não fique com essa bênção só para você. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos de WhatsApp, para que as pessoas também possam receber essa bênção. A nossa convidada de hoje é a Fernanda Bahia. Ela é natural de Minas, mas atualmente mora no Amazonas, há muitos anos mora no Amazonas. Tem um ministério, ela é cantora da Igreja Adventista, um ministério lindo, com composições lindas. E ela tem um DVD infantil, tem 2 CDs gravados. Realmente, desde nova, ela dedicou sua vida ao Senhor. Mas quando a gente dedica ou abre mão, né, de uma vida para dedicar a vida para o Senhor, a gente passa por muitas provações. Mas o interessante é que Deus cuida de nós em todos os momentos. E a história da Fernanda é muito triste, mas ao mesmo tempo é muito confortante, porque a gente sabe que Deus cuidou dela. A gente sabe que Deus teve um propósito em tudo. E a gente sabe que a partir do momento que ela decidiu fazer a obra do Senhor, Deus falou assim, não, peraí, que da sua vida eu cuido. E a Fernanda está aqui para contar para você momentos muito difíceis que ela passou. Ela passou pelo vale da sombra da morte, mas está aqui e quer compartilhar com você um pouco dessa experiência. Olá, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, Bruna. Que bom, estou muito feliz que deu certo da gente se encontrar e a gente poder conversar e falar um pouco do poder maravilhoso de Deus e você contar a sua experiência de vida. E eu estou muito feliz por você ter aceitado o convite. E eu estou mais feliz ainda pela honra, e eu acredito que foi direcionado por Deus de verdade, porque eu sempre tive vontade assim de contar um pouquinho do que aconteceu comigo, para ficar registrado, porque eu conto, mas nos lugares que eu passo. Mas como hoje tudo é rede social, eu acho que vai ajudar muitas pessoas contar um pouquinho desse testemunho do que aconteceu na minha vida. Então eu é que agradeço o convite. Amém, amém, que bom. Então, você passou por momentos muito difíceis na sua vida e eu queria que você contasse para a gente agora tudo que você passou, tudo que você viveu. Muito bem. Deixa eu ver por onde eu começo, né? Bom, eu sou cantora cristã, né? Trabalho com meu CD, tenho meus 2 trabalhos, né? 2 CDs gravados e um DVD infantil. E quando eu comecei o meu ministério, há uns anos atrás, em 2004, eu segui no Ministério da Música, viajando em vários e vários e vários lugares pelo Brasil todo. E quem me acompanhava, né, era o meu esposo, o Marcelo. E viajamos 3 anos e meio sem parar, né? Passamos por vários estados, inclusive aí o seu estado, né? Uhum, Goiás. Goiânia, né? Goiás, e foi uma bênção. Conheci ali um pouquinho da sua família também. Bom, o tempo foi passando, eu vim para Manaus participar de uma programação, e aqui, né, fiquei sabendo que eu estava grávida da minha primeira menina, da Letícia. E aí decidimos, então, dar uma parada nessa turnê que já tinha 3 anos e meio sem parar, literalmente, e ficamos em Manaus, já que os meus familiares, a minha mãe, o meu pai, todos moram em Manaus. Não sou natural do Amazonas, mas o meu coração está aqui, né? Moro em Manaus há muito mais tempo do que a minha região, que é em Minas Gerais, que eu amo também de coração, ó. Mas decidimos então ficar aqui.
Tive a minha primeira filha, a segunda também, a Lívia, e aí, depois que eu engravidei, eu não fiquei mais fazendo essa turnê demorada, né? Então, eu ia nos lugares e voltava, e nesse período, então, meu esposo, ele decidiu abrir uma loja no ramo de pedras preciosas, que ele era de Teófilo Otoni, Minas Gerais, conhecida ali como a capital mundial das pedras preciosas. E foi nesse ramo que ele, então, abriu uma loja. Já que era o ramo que ele trabalhava também, aprendeu esse ofício, né, com o pai dele, de lapidar pedras e tal, e por aí nós, então, decidimos abrir essa loja aqui em Manaus. Graças a Deus, né, estava indo tudo muito bem, eu continuava viajando, cantando, mas já não ia mais acompanhada, ia mais sozinha, né, e fomos vivendo assim. Passou-se, então, um tempo, eu recebi um convite para cantar no Maranhão. E um amigo meu fez essa agenda, né? E eu já estava fora de casa uns 5 dias, né? Eu fui para essa mini turnê. Uhum. E lá eu cantava todos os dias da semana e iria voltar para casa numa segunda-feira, que seria dia 11 de março de 2013, né? Uhum. E o que aconteceu? A cidade que eu fiz a última programação era bem longe de Belém. Uhum. Apesar de estar no Maranhão, mas já era divisa ali com o Pará, né? E então nós saímos de madrugada dessa cidade para poder chegar a tempo para eu pegar o voo para Manaus. Mas era muito longe, rodamos a madrugada toda, e chegando ali em Belém, aquele trânsito, né? Resultado, eu cheguei no aeroporto, já havia acabado de finalizar o embarque. Uhum. E aqui eu fiquei chateada porque eu queria vir embora, Senhor, eu tenho que ir embora para casa. E falei lá com a mulher do guichê ali, poxa vida, o avião está no solo ainda, se vocês forçarem só um pouquinho eu consigo entrar. Mas não teve conversa, não pude embarcar. E eu, então, muito triste, né? Falei assim, revoltada com aquilo. Falei, bom, se não tem jeito, e agora, né? Falei com meu amigo que estava fazendo ali toda a agenda. Ele conseguiu o contato de uma irmã em Belém e ela me recebeu ali na casa dela no restante do dia para eu passar a noite. E no dia seguinte ela ainda ia me ajudar, me levando ao aeroporto. Então, assim se fez. Fui para a casa dela e ali, nesse período todo, eu encontrei em contato, né, com o Marcelo. Falei, olha, aconteceu isso, perdi o avião. Mas eu, amanhã, se Deus quiser, estarei em casa. Muito bem. Cheguei lá na casa dela, aí foi anoitecendo, e ali me despedi dele, né, ao telefone. E o interessante é que ele estava muito feliz, porque a semana tinha sido muito produtiva, ele havia feito contato aí, empresarial, né, com algumas pessoas que era muito importante ali dentro do ramo, e ele estava muito satisfeito. E nesse dia ele falou, olha, amor, amanhã eu não vou te buscar no aeroporto, porque eu tenho clientes bem cedinho, então seu pai vai te buscar. Eu falei, não tem problema, tranquilo. E nesse dia que eu perdi o avião, ele já havia passado o dia todo na loja conversando com essas pessoas, que daqui a pouco vocês vão saber quem eram essas pessoas. Todos os dias eu conversava com ele ao telefone, nas cidadezinhas que eu estava cantando, e o interessante que eu fui entender um tempo depois, que ele falava assim, Fefe, eu tô tão bem, eu tô me sentindo assim tão em paz, eu tô conversando com Deus, eu tô pedindo para que Deus me dê paciência, estou me sentindo assim bem perto de Deus. Tenho saído de casa, faço o meu culto, e olha, eu sei que Deus tem preparado grandes coisas. Eu falei assim, graças a Deus, que bom que você está se sentindo assim, né? Está tendo aí a oportunidade de ter essa comunhão com Deus, né? Porque quando eu viajava, mesmo ele estando, as minhas meninas ficavam com a minha mãe e com meu pai, né? Devido a ele ter que abrir a loja, né? Ter que trabalhar. Uhum. Muito bem. Eu entendi isso depois.
Bom, voltando ali à noite que eu dormi na casa da irmã para pegar o avião no outro dia. Nos despedimos ao telefone, que Deus te abençoe, e dormi e pronto. Bom, passou a noite, amanheceu, acordei bem cedinho para não perder mais o avião e eles me levaram ao aeroporto e no caminho, né, eu ligando para ele, Marcelo, olha, deixando mensagem, cadê você e tal, e ele não atendia o telefone e também não retornava as ligações. E no aeroporto, antes de embarcar, tentei falar com ele novamente, mas não consegui. Cheguei em Manaus, graças a Deus, peguei o avião, deu tudo certo, cheguei bem em segurança. E o meu pai me buscou no aeroporto. No meio do caminho, meu pai fala assim: filha, você quer ir para a loja ou você quer ir para casa para ver as meninas? E no estalo, eu falei assim: não, pai, vamos para sua casa, eu vejo as meninas, dou um abraço nelas, elas vão para a escola e depois do almoço eu vou para a loja. E aí, assim fez. Tentando ainda me comunicar com ele, mas nada dele atender o telefone. Cheguei em casa, encontrei com as meninas, né, e tudo. Quando foi 11h30 da manhã, o meu telefone tocou. E é escrito assim, marido, né? E aí eu vi tá escrito marido, falei, ai, graças a Deus. Atendi o telefone e aí falei assim, na brincadeira, né? Ai, até que enfim, resolveu me atender. E ela disse, Fernanda não, ela disse, você é a Fefe, esposa do seu Marcelo? Eu falei, sim, sou eu. Olha, você precisa... Eu perguntei, cadê ele? Eu tô tentando falar com ele, não consigo. Ela disse assim, olha, você precisa vir para a loja agora, porque nós sofremos um assalto e o seu Marcelo, ele levou um tiro na cabeça. Então, naquele momento, eu tentando assimilar o que ela estava falando, eu acabei repetindo a frase, aonde a minha menina, né, na época, a Letícia, estava com quase 5 aninhos, ela ouviu, né, obviamente, que eu estava ali até terminando de dar o almoço para elas irem para a escola, e aí eu falei, como assim? Ele levou um tiro, e ela ouviu, né, eu tentei, assim, dar aquela disfarçada, mas eu cheguei até o meu pai e falei assim, pai, eu preciso que o senhor me leve para a loja agora. Eu nem dirigia na época ainda. E aí eu expliquei rapidinho o que tinha acontecido, entramos no carro e fomos. Menina, quando eu cheguei numa rua antes da loja, a loja ela fica na Rua do Teatro Amazonas, né? Para quem conhece aqui Manaus, sabe mais ou menos aonde eu estou falando. Então, estava um engarrafamento. E eu desci no semáforo e fui correndo até a loja, porque não dava, tinha muito engarrafamento e meu pai ficou para trás no carro. Quando eu cheguei lá, eu entrei na loja, as pessoas, afasta a esposa dele. Ele estava no chão, né? Já havia bastante tempo, porque o socorro demorou muito a chegar, e havia muito sangue ali, né? E eu, então, eles, olha, não toca nele. Eu falei, não vou tocar, eu só quero falar com ele. E ele estava ali no chão, e eu cheguei próximo e falei, Marcelo, sou eu, a Fefe, eu tô aqui. E aí, menina, na hora ele deu um suspiro assim, sabe? Ele fez assim, e eu fiquei ali, parada, em pé, olhando aquela cena, ninguém podia tocar, a ambulância não chegava, e ele perdendo sangue, aquela agonia, aquela coisa toda, e eu só lembro de pedir a Deus. Falei, Deus, faça um milagre. Eu só preciso que o Senhor faça um milagre. Abra caminho, Senhor, por favor. Não deixe que ele morra, não deixe que nada de ruim aconteça. Até que a ambulância chegou, um amigo nosso me acompanhou juntamente com ele dentro da ambulância, e eu pedia, né, para a enfermeira ali, para os paramédicos, por favor, tenta fazer parar, estancar esse sangue, mas não parava, né? O tiro, ele pegou no final do crânio e no início da coluna. Foi um tiro. E quem deu esse tiro eram os 2 rapazes, né? Um dos 2 rapazes que estavam um dia antes com ele, o dia todo, conversando sobre pedra preciosa. Eles queriam saber se aquela pedra ali valia alguma coisa, se era diamante, enfim.
E ele me ligou quando nos falamos na noite anterior, né? Que estava feliz porque tinham ido essas pessoas lá e que no outro dia ele não ia me buscar no aeroporto porque ele marcou cedinho com essas pessoas lá na loja. Eles estariam retornando na loja. E, na verdade, eram os assaltantes, né, que estavam ali. E eu entendi que eu precisava, de alguma maneira, realmente não ter pego aquele avião, porque, com certeza, eu estivesse com ele na loja, porque as minhas meninas, elas iam cedo para a casa da minha mãe e eu ia com ele para a loja, né? Então, eu aprendi a não mais reclamar, a não mais questionar, né? Eu queria muito vir embora para casa, mas eu acredito muito que, de alguma maneira, Deus ele acabou me protegendo, porque poderia ser nós dois ali na loja, passando por essa situação. E então, ao irmos para o hospital, fizeram ali a tomografia nele, né? E detectaram que ele tinha tido, então, a morte cerebral e que o coração pulsava bem devagar. Mas na minha cabeça, quando eu ouvi isso, eu não queria saber. Não, ele está vivo, sim, o coração está batendo, ele está vivo. E eu pedi, Senhor, por favor, ajude-o, não deixe que ele morra, nós temos 2 filhas, como eu vou fazer? E, assim, eu canto tanto que o Senhor pode abrir caminhos, que o Senhor realiza milagres, né? Que se a gente pedir com fé, o Senhor pode realizar os milagres. Aí o meu irmão, né, veio de dentro da sala, que nesse momento já estava ali também acompanhando toda a situação. Ele falou, Mana, o Marcelo ele teve morte cerebral e pouquinho tempo depois o médico disse que o coração dele também havia parado de bater. Então, ele faleceu, né, o Marcelo, no dia 12 de março de 2013, né, ele faleceu. E aí, muitas coisas passam pela cabeça da gente, né? E eu me recordo que semanas antes eu tinha ido até o shopping comprar calça e camisa para ele, porque ele estava precisando. E naquele momento, naquele dia, eu estava numa funerária, olhando um caixão. Então, assim, eu não aceitava aquilo, não compreendia, apesar de todo o apoio dos irmãos da igreja ali me acompanhando e tudo, né, toda a família, mas eu pedi e falei: Senhor Deus, como que eu posso cantar para as pessoas que Deus fará um caminho, se agora que eu estou precisando desse caminho aberto, o Senhor não abriu para mim, né? Mas eu quero dizer para todos que estão ouvindo esse testemunho, né, esse testemunho da minha vida, de um momento, de um vale de morte em que eu passei, que nós não compreendemos nos momentos os planos de Deus. Ah, Deus queria que ele morresse? Não, porque Deus não quer que seus filhos morram, Deus não quer que a gente morra, porque nós não fomos feitos para a morte, não fomos criados para morrer, né? Mas ele sabe, ele conhece tudo, ele conhece de todas as coisas. E quando eu falei para vocês que depois desse período que algumas coisas foram se encaixando, eu entendi o que ele falou comigo semana atrás, quando ele estava se sentindo em paz, quando ele estava tendo assim uma oportunidade de ter uma comunhão com Deus. Amém. Então eu acredito muito que Deus deu a ele essa oportunidade, né? De estar assim conectado, mais perto ainda de Deus. Nós passamos por muitos problemas, né? São alegrias, são tristezas, são batalhas, cada um tem seus defeitos, mas eu entendi que naquele momento, depois, né? Apesar de toda a tragédia, ele estava preparado. Amém. Estava Amém. preparado. Eu Amém. sofri muito, minhas filhas sofreram, né? Apesar delas serem muito pequenas, mas ele era uma pessoa, um pai muito presente, muito carinhoso, né? Então, assim, a minha mais velha na época tinha 5 e a outra ia fazer 4. Uma ia fazer 5 e a outra ia fazer 4 anos.
então eram muito novinhas. E agora eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? Porque a loja, apesar de eu ajudar, mas era ele que entendia, né, daquelas coisas assim de pedra. Eu aprendi muita coisa, mas não era para mim. Mas eu ainda continuei, né, com a loja, ainda durante mais um ano, né, eu ainda continuei com a loja, mas depois eu fechei. Deus direcionou para que eu pudesse fechar também a loja, né? Mas o fato é que nesse momento assim que eu estava passando de tristeza, sabe? Muito difícil para dormir. Toda noite eu deitava e ficava lembrando desde quando eu o havia conhecido, até naquele momento que eu cheguei na loja, encontrei ele deitado ali, né? Todo aquele processo de velório, do falecimento ali, do enterro e tudo. Então, todo dia, sabe? Essas coisas vinham na minha cabeça. Então, procurei ajuda, que é muito importante. Não é vergonha você procurar ajuda, né? Tanto ajuda espiritual ali, com os amigos da igreja, com o pastor, e ajuda profissional de um psicólogo, né? Então, isso me ajudou bastante. E, E, Fernanda, partir, como que foi continuar o seu ministério, continuar cantando e continuar servindo a Deus depois desse vale da sombra da morte? exatamente. Era isso que eu ia comentar agora, que é assim, Deus, desde pequena, eu sempre canto. E ele me deu a oportunidade, que isso já é uma outra história, viu, gente? É outra história, o testemunho para eu gravar, né, o meu CD. Então, Deus, ele me deu a oportunidade de fazer a obra dele. E eu não podia parar, né? Porque era o que eu fazia e eu precisava agora, através desse testemunho, criar forças para continuar e falar para as pessoas que Deus, ele coloca a gente em suas mãos de amor, em seus braços de amor. Amém. Então, não importa qual seja o vale da sombra da morte que você está passando, uma doença, perdeu alguém. Nossa, como perdemos amigos, familiares nesse ano de 2020, né? Que ano, gente, que ano foi esse? Mas assim, Deus ele me deu força através das orações de Amém. todos os irmãos. Foram muitas e muitas e muitas orações. Ele me deu forças através dos meus familiares, da minha mãe, do meu pai, e ele me deu força através do meu ministério, o Ministério do Louvor. Porque para mim, o milagre que eu queria era que ele não tivesse morrido, mas ele morreu. E agora? Eu tive que tirar uma lição disso. E a lição foi que Deus ele não deixa que a gente sofra, né? Que a gente sofra além das nossas forças. E através desse testemunho, eu precisava ajudar outras e outras pessoas a dizer que Deus ele esteve o tempo todo do meu lado. Ele não falou que era fácil, mas ele estava comigo, me ajudando, me dando forças. Então, através do louvor, eu encontrei novamente a força para continuar no ministério. Através dos hinos que eu cantava, né? Eu encontrei forças novamente através desses hinos. Eles serviram para mim mesma. Amém. Amém. Então, eu fui, continuei. Eu me lembro que eu recebi um convite para ir cantar numa programação do Ministério da Mulher, no não me lembro agora o local, olha. Mas, enfim, fui e cantei e tinha só um mês que ele havia falecido. Um mês. E as pessoas não compreendiam, mas como assim você está aqui cantando? Eu falei, eu não posso parar. Até porque Amém. isso é uma maneira de eu me sentir mais forte. Amém. Porque quando a gente louva a Deus, a gente recebe uma paz muito grande e pode também transmitir isso para as outras pessoas. Então eu continuei. E numa dessas de continuar a cantar, eu fui cantar numa cidade em Rondônia chamada de Paraná, através do convite do pastor Gilson Magalhães, e levei até a minha menina mais velha, né, na época, a Letícia, e eu cantei ali numa programação. E olha só, gente, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, muito importante.
Quando eu fiquei viúva, eu falei com Deus, eu falei assim, Senhor, eu não quero me relacionar com ninguém, né? Mesmo porque tinha pouco tempo, né? Então, assim, isso não me passava mesmo pela cabeça. Jamais, não queria. Então, nessa viagem que eu fiz, através desse convite, já voltando para casa, olha só, gente, no aeroporto tinha uma pessoa que estava voltando para Manaus, que tinha ido para Rondônia conhecer, olha, rever sua família, né? E lá no aeroporto, o pastor encontrou com a pessoa que eles eram amigos, né? E aí falou: olha, tal pessoa tá indo para Manaus também. Aí o pastor pegou e falou assim: ah, então ajuda ela aqui, ela tá com a filhinha dela, acompanha, né? E tal. Beleza. Um rapaz que me ajudou, né, ali no aeroporto, e, e nada a ver mesmo, nada a ver mesmo, até porque, né, pelo pouco tempo que eu tinha perdido o meu esposo, ele também tinha compromisso, né, com a pessoa. Mas olha só, as coisas aconteceram, né, dando assim uma resumida, porque eu quero falar para vocês que Deus, ele tem controle de todas as coisas. Eu não Amém. estou falando que vai acontecer a mesma coisa com você que está assistindo. Não é isso que eu quero dizer. Ah, porque eu encontrei alguém, não significa que que isso vai ser o melhor para você, não. Porque eu não queria, eu não estava procurando ninguém. Deus é testemunha disso. E vocês agora que estão ouvindo, viu? São testemunhas disso. Mas Deus, então, me colocou essa pessoa na minha vida, né? Uma pessoa maravilhosa. E assim, resumindo, nós começamos a namorar, nos casamos, gente. Amém. Desse relacionamento, outra menina, né? Que eu já tinha duas meninas, e agora mais uma, né? Que é a Laísa, e ela já vai fazer agora 5 aninhos, né? Ela Amém. já vai fazer. Então, assim, deixa eu explicar para você que está ouvindo. Deus, ele fala assim: olha, eu vou fazer isso na sua vida, né? E você não vai ficar sofrendo além daquilo que você vai suportar. Então, naquele momento, eu acredito que Deus fez isso. Ele restaurou o meu lar, Amém. colocando uma pessoa que me recebeu, e recebeu as minhas 2 filhas, e uma pessoa muito carinhosa, o nome dele é William, né? E assim, gente, eu só tenho a agradecer a Deus, porque no momento de muita dor, de muita tristeza, eu pude conhecer, sabe? E trouxe assim um alívio tão grande para a nossa vida. E as minhas filhas o chamam de pai, não que elas esqueceram o pai dela, jamais, né? Mas ele aceitou, ele recebeu essas 2 meninas assim com tanto amor e carinho, que para ele não foi problema elas o chamarem de pai, e para ele não é problema ele chamá-las de filho. Que E lindo. Deus nos deu uma outra menina fazendo esse trio, né? Só mulheres, são muito amigas, uma cuida da outra, e assim, realmente é uma gratidão muito grande que eu tenho a Deus, porque Ele restaurou o meu lar. Amém. Significa que você vai encontrar, se você perdeu o seu esposo, ou se você perdeu a sua esposa, não estou falando que vai acontecer a mesma coisa de você encontrar alguém. De repente, outras coisas vão te ajudar a passar por isso, né? E isso foi Então, a maneira que Deus arrumou para te ajudar a passar por isso. exatamente. E E, assim, foi Fernanda, desse relacionamento e também do Ministério da Música, que é muito importante na minha vida. amém. E, Fernanda, essas pessoas, pode ser que tenha alguém que está nos assistindo agora ou nos ouvindo através do nosso podcast, que está passando por uma situação semelhante, que perdeu alguém muito próximo recentemente. Eu queria que você os aconselhasse essa pessoa. Como ela vai poder passar por isso? Como você conseguiu passar por isso? Qual foi a melhor forma que você conseguiu passar por isso? Olha, o meu testemunho,
Eu sou uma pessoa que desde pequena eu cresci na igreja. Graças a Deus, eu assim eu não me afastei, né? Sempre tive ali o apoio da minha mãe e do meu pai, mas eu posso estar falando nesse momento para alguém que não pertence a nenhuma denominação, ou não tem assim uma comunhão com Deus, né? Mas independente disso, eu preciso dizer para você, o que me ajudou foi ter a comunhão com Deus, as orações dos irmãos, dos familiares, e principalmente a fé em saber que Deus, ele estava me ajudando, segurando a minha mão e que ele não ia me desamparar. Amém. Encontrando ou não uma pessoa, ele não ia me desamparar. Amém. Não ia Amém. me deixar faltar nada. Então, eu quero falar para você que está ouvindo, que esteja passando por esse momento de dor, da perda de alguém, que é muito importante você confiar, você segurar na mão de Deus. Mas como que eu seguro na mão de Deus? Deus está no céu, ele mora no céu, mas ele sabe de todas as coisas. E quando nós lemos a Bíblia, nós lemos a mensagem escrita na palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, procure uma Bíblia agora. Leia, encontre Deus através da Bíblia, porque é a fonte de toda a verdade, é a fonte de todo ânimo, coragem, força e fé. Então, você pode encontrar Deus, você pode encontrar Jesus através da Bíblia, de um louvor você pode encontrar, né? Amém. Então, assim, o que me ajudou foram essas coisas, a comunhão com Deus, a oração e a fé. E também eu tinha 2 filhas. Eu não podia abandonar. Eu precisava seguir em frente. A dor é grande, é muito grande. A dor é forte, dói lá na alma, né? Mas eu quero dizer que com o tempo e com a ajuda de Deus, essa dor, ela vai tomando uma outra forma. Ela se transforma em saudade e ela se transforma em querer vencer. E isso é através do poder e da ajuda do Papai do Céu. Através da palavra dele, através de um louvor, de uma amizade, de um aconselhamento de um pastor, de um amigo, de um profissional. Tem pessoas que precisam ir ao profissional, porque não é fácil, gente, não é fácil mesmo. Mas Deus, ele comanda tudo. E ele faz milagres, né? Amém. Fernanda, que lindo. Fernanda, muito obrigada. Foi uma bênção, foi muito inspirador. Me ajudou muito. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. E que Deus abençoe sua vida. Obrigada por ser esse testemunho vivo e continua confiando em Deus e sabendo que Ele tem o melhor para nós. Amém. Muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Não percam a esperança, não percam a fé. Coloquem-se cada dia aos pés de Jesus, né? Porque a nossa esperança é essa, que a morte e a dor muito em breve vai passar. Não mais sentiremos isso, porque Jesus ele está perto de voltar. Então nós precisamos estar prontos a cada dia. Infelizmente eu estou aqui falando com vocês, mas eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a pouco. Nós não sabemos, né? Mas o que eu posso deixar aqui gravado é que você tem hoje, nesse exato momento que você está ouvindo esse testemunho, você tem a oportunidade de ir agora e buscar a Jesus de todo o seu coração, tá bom? Eu desejo muitas bênçãos para a sua vida. Continue orando pelo meu ministério, tá bom? Vocês encontram ali o meu material nas redes sociais, tá? Eu vou deixar na descrição para vocês acompanharem ela pelas redes sociais, que é uma bênção o seu ministério. Amém. Um grande beijo, um abraço, coraçãozinho para todos. Obrigada, Fernanda. Que Deus abençoe. Amém. Obrigada.